Rádio. Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Unaerp. Viva a Una! Boa noite, galera. Agora são 9 horas mais 1 minuto, horário de Brasília. Mais um programa Viva a Una no ar, na Rádio Unaerp, nessa noite de sexta maravilhosa. Sexta-feira, hoje é dia. Tô aqui na companhia dos meus dois queridíssimos amigos, Vitória Conrado e hoje... Detalhe, né? Quem é José Manuel? Quem é João? Eu falava João Manuel. Eu falava João Manuel. Mas quem é José Manuel? Eu não sei. Eu só conheço agora o JM. Isso, gente. Boa noite, galera. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Voltamos depois das nossas férias, né? Que a gente comenta no uma último mini programa. férias, né? Essa mini férias foi muito bom, mas deu saudade e estamos de volta. Pra aquecer sua garganta, Vitória, eu fiquei sabendo que você tem uma notícia sobre o vestibular. Então vamos começar? O Viva Vestibular. Viva o vestibular! Então, gente, o INEP cancela a primeira edição de 2018 do exame profissionalizante em português para os estrangeiros. A notícia que eu vou falar é mais ou menos assim. Você que é estrangeiro, vem pro Brasil, você tem que fazer um vestibular, entendeu? Uma provinha. E aí, eles cancelaram. Então, vamos ver mais sobre o que o G1 está falando sobre isso. Porque eu tenho... Foi o G1 que a gente tirou a notícia, né? Nossa fonte. Nossa fonte. O governo federal decidiu cancelar a edição do primeiro semestre dos CEP-Bras. É isso, gente? Confere, por favor. CEP-Bras. Exatamente. O exame que mede a proficiência de estrangeiros em português brasileiro. A decisão foi tomada em 29 de março, segundo o documento enviado aos coordenadores do posto aplicado do exame. Menos de 10 dias depois, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, anuncia as datas das inscrições e aplicação da prova. De acordo com as informações recebidas pelos postos aplicados, a inscrição do CEP-Bras começaria na última segunda-feira e iriam até dia 13 de abril. As provas seriam aplicadas entre dias 5 e 7 de junho. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a assessoria de imprensa do INEP confirmou que o CEP-Bras terá a única edição deste ano. Abre aspas. Estavam previstos 2 edições. Porém, após a reunião de ajustes do cronograma, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em conjunto com o Ministério da Educação e Relações Exteriores, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. Meu Deus do céu, calma que eu tenho que respirar. Definiram... Hoje é sexta-feira, calma. Calma, gente. Relaxa. Definiram realizar a única aplicação no segundo semestre desse ano, fecha aspas. Afirmou o INEP, em nota, explicando que o edital com a data da prova do segundo semestre será divulgado em breve. Na quarta-feira, a Sociedade Internacional de Língua de Português... Ixi, me compliquei. Peraí, vamos lá. Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira. Eu ia falar língua portuguesa estrangeira. Por isso que eu confundi. Meio... Bugou meu cérebro. Bugou também, né? Uma língua portuguesa estrangeira. Ficou estranho, não ficou? Português de Portugal. Eu ia falar Portugal de português. Porque é estrangeiro pra eles, né? Estrangeiro pra eles, fora do Brasil. É estranho, mas vamos lá. Ele bugou tudo ali. Publicou um comunicado manifesto preocupação com o calendário. Abre aspas. Muitas aspas nessa matéria. Considerando a visibilidade com o exame CEP-Bras teve alcance nas últimas edições como política linguística do Brasil.
e não só com instrumentos de avaliação de língua portuguesa. Nos preocupação de tratamento do exame vem recebendo, afirmou a entidade. Então, gente, dá pra ter uma noção, assim, tipo, isso pra gente, né, não modifica muita coisa, mas pra quem vem de fora... Prejudica bastante. Não, pra gente que é daqui, que não precisa fazer esse tipo de exame, mas quem vem de fora se complica muito, porque é a oportunidade que tem, né, pra Sim, se eles não puderem estar presentes aqui no Brasil no segundo semestre... Vai complicar bastante. Eu tenho algumas amigas que vieram de outros países e que vão precisar fazer e se complicaram bastante. Então, né, é bem triste isso, porque... Eles tem devem gente ficar que atentos precisa. às datas, né? A gente vai avisando assim que saem mais informações. E acho que acabou a minha parte. Por enquanto, Por né? enquanto, Por enquanto, né? Eu volto Temos mais muito tarde. programa pela frente. Aproveitando que a gente deu essa pausa, dá beijo. Que Beijo. a sua mãe já tá online. Ah, Manda minha mãe tá beijinho. sempre Prestigiando prestigiando nosso programa, né? Beijo, Tia, mãe. beijo. 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 Agora, vamos para o Viva Esporte. Viva o esporte! Bom, gente, vamos falar aqui agora de esporte, né? Esse quadro mais fantástico desse programa. Ou não. Ó, pra mim é, Há hein? controvérsias. Controvérsia. É um belo quadro, né? Lógico, quem que apresenta? Eu. Mentira. Mas é convencido. Mentira. Bom, vou falar hoje, gente, da triste realidade de vários clubes do futebol brasileiro. A notícia é a seguinte: dos 267 clubes de primeira divisão estadual, 71% jogam só até junho. Chega junho, ele acaba a atividade dos clubes, e aí os jogadores que provavelmente vão ficar, a partir de junho, acabam ficando sem contrato. É complicada essa realidade, né? A temporada de 190 times vai até a metade do ano, e apenas 46 atuam até o último trimestre, em consequência dos 8.863 contratos de atletas profissionais analisados pelo Globo Esporte. 43,5% são temporários, ou seja, eles fazem um contrato por exemplo, aqui tem a gente tem o Botafogo aqui de Ribeirão Preto. O que eles fazem com os jogadores? Eles contratam durante 3 meses, que é o período do Campeonato Paulista. É que no caso do Botafogo, eles estão disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, então eles vão até o último trimestre. Mas, por exemplo, times que estão na última divisão do estado do futebol paulista, eles fazem contrato de 3 meses, que é a duração do campeonato, depois acaba, depois eles ficam sem contrato, né? E aí Fica sem emprego, né? fica sem emprego, resumindo, Nossa. né? Não entra dinheiro em casa, complica, né? Mas é a realidade de muitos times hoje do futebol brasileiro. É quase a metade, né? Então, 71% jogam só até junho, é um dado muito alto. Muita né? gente, né? Envolvida em tudo isso. Não só os jogadores, mas toda a comissão técnica do time também fica... Os familiares dependem deles, né? Sim. Pra sobrevivência e outras questões. E aí é uma dúvida que surge muito entre os boleiros, que se eles são a favor ou contra do fim dos campeonatos estaduais. Vocês são contra ou a favor dos campeonatos estaduais? Campeonato estadual o pronome já fala, né? São os times do estado disputando um torneio. Eu sou favorável que se mantenha, né? Eu acho que o campeonato estadual, ele é muito revelador, né? Pra isso que eu ia bons falar jogadores, né? Então, assim... Mas o que é bom pra um é ruim pra outros, né? Porque aí o que destaca continua até o final do ano Você jogando. é contrário se continue os campeonatos estaduais. Eu sou a favor. Na verdade, eu falei isso num outro programa que eu apresento, que a função do estadual é só criar polêmica, né? Isso não agrega em nada o campeonato estadual. É lógico, para quem é torcedor é a oportunidade de assistir o seu time na TV e tudo mais. Mas não serve pra nada o campeonato estadual, na minha opinião. Mas eu sou a favor de continuar. Mas aí o que acontece? Você tem que criar um outro campeonato para equipes, por exemplo, da última divisão do estado do futebol paulista. Cria outro campeonato para eles continuarem o resto do ano, né? Não tenha só um campeonato fixo até junho. Acho que não é justo.
Olhando por Porque- esse lado, eu concordo. Porque são, além de ser jogadores, eles são profissionais, né? Sim. São profissionais, eles estão ali, trabalham todo dia. Emprego, né, Muita gente fala, jogador de futebol ganha Nem, muito, não. faz nada. Não. Os caras estão lá todo dia treinando pesado. Às vezes fica, tipo, meses longe da família, é complicado. E ficar sem emprego é uma porcaria, né? Eu É bem complicado. falo A que- gente fala o que a gente Eu falo sabe, que eu tô, acho que é o quê? Uns 3, 4 meses procurando emprego e nada, viu, gente? Se Realmente. alguém tiver um... Viu, gente? Contrata. Os estagiários. Perseverança, gente. Estagiários. difícil. Não, Pelo se, amor de Deus. se quiser que eu sirva café, eu sirvo também, não tem problema, não. Qualquer outra coisa. Se me pagar, eu tô aí. Aí, Thiago, você Não, fica esperto, hein? Eu tô pra pegar seu lugar. Mentira, não vou pegar, não. Bom, Eita. com esse quadro, a gente pula pro próximo, que é talvez o mais polêmico desse programa, o da E como semana. é polêmico, né? E como é polêmico, e como é Eita, vamos complexo lá, então, também. né? Também. Vamos pro Viva Política. Viva Política! Bom, gente, é um assunto que está em pauta e é o que está sendo mais falado nessa semana e nas semanas Como anteriores, vem sendo né? falado. Que Só é, se o, fala disso. que é o caso do julgamento do ex-presidente Lula, né? É muito polêmico, dá margem para vários tipos de interpretações. Tem pessoas que defendem a sua prisão, tem pessoas que são contrárias à sua prisão e assim por diante, né? Então, vamos dar continuidade no programa. Na quarta-feira dessa semana, o Supremo rejeitou por 6 votos a 5 o habeas corpus preventivo que foi interposto pelo presidente Lula, né? A sua prisão agora depende do TRF4. Isso, gente, lembrando que a gente já tinha a pauta fechada, então pode ser que eventuais desdobramentos tenha Durante o programa, modificado durante o fechamento da pauta, né? E deixar claro que tem gente que não sabe o que é habeas corpus, né? Habeas corpus é uma palavra de origem latina que significa solte o corpo, libere o corpo. Então a pessoa que está na iminência de ser preso Que tá na liberdade tem infligida, né? o habeas corpus preventivo, que é o caso do ex-presidente Lula, né? E a pessoa que já está presa é o habeas corpus para liberar a pessoa que já se encontra presa, né? Não é bom ter um advogado presente, né? Pra poder explicar essas coisas. Então, no julgamento que teve na quarta, como eu disse, na quarta-feira dessa semana, dia 4, né? Votaram a favor de conceder o habeas corpus para evitar a prisão, então, do ex-presidente Lula, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Agora, votaram contra o pedido de habeas corpus no sentido de permitir a prisão os ministros, que é o relator do caso Fachin, Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, né? Esse julgamento que eu comentei, ele durou quase 11 horas e o resultado foi proclamado ontem pela presidente do STF, Carmen Lúcia, né? Os advogados de Lula não comentaram. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o resultado foi do jeito que o Ministério Público pediu. Nossa, 11 horas, né? Quase 11 horas de julgamento. 11 horas é muita coisa. 11 horas né? é muita coisa. Acho que foram 2 ministros, se eu não estiver enganado, que eles foram flagrados, né? Trocando figurinha da Não, Copa. mas aí não é no Supremo, foi na Assembleia Legislativa. Ah, é? Não me recordo de qual estado. Eu acho que foi do estado de São Paulo. Acho que foi do estado Inclusive, de eu acho que São eles foram Paulo. exonerados. Eles foram demitidos. Exonerados por conta disso, Sim. né? Ai, meu Deus. Trocar Agora, figurinha no meio de uma- é muito complicado, porque são servidores públicos que no momento de trabalho eles estão ali pouco se importando com o que está se passando, né? Mas isso não foi no Supremo, viu, gente? Deixar claro. Bom, voltando ao caso do ex-presidente Lula, agora a execução da prisão depende do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que em janeiro condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex do Guarujá. No último momento do julgamento, quando já havia maioria para negar a liberdade a Lula, a defesa fez um último pedido para impedir a prisão até o julgamento de recursos no próprio STF, já que os advogados pretendiam apresentar contra a decisão desta quinta-feira. Por 8 votos a 2, a maioria dos ministros negou esse pedido.
A defesa de Lula ainda tem possibilidade de apresentar um último recurso ao TRF4, mas que não tem o poder de rever a condenação e absolver o presidente. Esse recurso chama embargo de declaração. Então, ele não é um recurso que tem o condão de modificar a essência da decisão, e sim sanar alguns vícios como obscuridade, omissão e contradição. Esse prazo desse recurso, ele começou a contar no último dia 28 de março, né? O dia seguinte à publicação do acordo proferido pelo TRF4, e terminará agora no dia 10 de abril, terça-feira da próxima semana. Depois de esgotada a jurisdição deste tribunal, o TRF4 enviará um ofício ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, na primeira instância da Justiça Federal, comunicando a decisão. Caberá a ele mandar a Polícia Federal prender Lula. Com relação à prisão, a gente vai falar mais no desenrolar da notícia, gente. Bom, dando sequência, o julgamento começou no último dia 22 com as manifestações da defesa e do Ministério Público Federal, responsável pela acusação. Nesta quarta-feira, dia 4, começou a etapa de voz dos ministros. A tese defendida pelos advogados de Lula é a de que, segundo a Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? É o que as pessoas chamam de princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência. Por isso a defesa de Lula argumenta que não pode ser presa em razão da decisão do TRF4, um tribunal de segunda instância, porque entende que a prisão só pode ser executada após o esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias da justiça, incluindo as instâncias superiores, que seriam o STJ e o próprio STF. Em 2016, por 6 votos a 5, o STF decidiu que é possível a decretação da execução provisória da sentença, ou seja, a prisão após condenação em segunda instância, mesmo que o réu ainda tenha condições de recorrer tanto ao STJ como ao próprio Supremo. Ações em tramitação na Corte, contudo, visam mudar esse entendimento. Essas ações que eu estou me referindo aqui são 2 ações, 43 e 44 ações declaratórias de constitucionalidade. Porém, houve-se um rumor que elas serão julgadas assim no futuro e não neste momento. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a preservação da decisão tomada pelo STF em 2016 é importante para combater a impunidade. Ela também defende que o habeas corpus é incabível por contrariar decisões liminares, são aquelas decisões no começo do processo, decisões provisórias, né, sem uma cognição mais aprofundada, né? Que são decisões do próprio STJ e do STF, já que haviam negado o mesmo pedido. Dando sequência, como eu comentei com relação à prisão, que no decorrer da pauta a matéria foi mudando, a defesa de Lula ela entrou com um novo pedido de habeas corpus no STJ para evitar a prisão. Isso foi em decorrência do juiz Sérgio Moro ter expedido ontem uma ordem de prisão após a autorização do TRF4. O argumento da defesa para ter impetrado novo HC é que ainda há recursos a serem apresentados junto ao tribunal. A defesa do ex-presidente Lula entrou ontem com um novo pedido para evitar que ele seja preso após determinação do juiz Sérgio Moro para que Lula se apresente até às 5 horas da tarde de hoje. Que ele não se apresentou, né? Diga-se de passagem. Que ele deveria ter se apresentado à Polícia Federal em Curitiba para começar a cumprir a pena. Até parece que ele... não apresentou. Os advogados do ex-presidente entraram com o recurso no STJ, argumentando que ainda há recursos a serem apresentados junto ao TRF4 e que, portanto, a pena ainda não pode começar a ser cumprida até que sejam analisados esses recursos. O habeas corpus será analisado pelo ministro Félix Fischer, já que ele é um ministro prevento dos outros habeas corpus que já tinha sido impetrado pelo ex-presidente Lula no STJ. E ele também é relator de todas as ações da Lava Jato nesse tribunal, né? No pedido de habeas corpus, a defesa de Lula assim requereu. Ela pediu que fosse concedida a medida liminar para o fim de suspender a execução provisória da pena imposta ao ex-presidente Lula, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade até o julgamento de mérito da presente ação constitucional. O outro pedido é que, se o anterior não fosse acolhido, a pretensão
supraformulada que se conceda a medida liminar para o fim de suspender a execução provisória da pena imposta ao ex-presidente Lula, garantindo-lhe assim o direito de aguardar liberdade até que o TRF4 proceda ao exame de admissibilidade dos recursos extraordinário, devendo a execução prematura da pena ser determinada unicamente e ser desrespeitada a garantia da não culpabilidade prevista na Constituição Federal, no caso de não ser atribuído a tais apelos eficácia suspensiva. É porque, assim, tem alguns recursos que ele tem o condão de suspender a eficácia da decisão do juízo recorrido, né? Então, nessa maneira que eles pedem. O último pedido deles é no seguinte sentido: caso não sejam acolhidos esses dois pedidos anteriores, a concessão de medida liminar objetivando garantir ao ex-presidente Lula o direito de aguardar em liberdade até eventual oposição e julgamento dos embargos de declaração do acordo relativo à decisão proferida pela 8ª Corte do TRF4, né? Esse é o prazo que eu mencionei no início do programa, que tem até o dia próxima terça-feira, dia 10 de abril. Bom, os argumentos da defesa de Lula, eles giram em torno do seguinte sentido, né? A defesa enviou uma nota antes de entrar com recurso no STJ com relação à decisão que condenou ele à prisão. A expedição de mandado de prisão nesta data contraria a decisão proferida pelo TRF4 no dia 24 de janeiro desse ano, que condicionou a providência incompatível com a garantia da presunção de inocência, ao exaurimento de recursos possíveis de serem apresentados para aquele tribunal, o que ainda não ocorreu, diz a defesa. A defesa sequer foi intimada, aqui eu estou abrindo aspas, né? A defesa sequer foi intimada do acordo que julgou os embargos de declaração em sessão de julgamento ocorrida no último dia 23 de março. Desse acordo ainda seria possível, em tese, a apresentação de novos embargos de declaração. Aqui eles chamam de embargos dos embargos, né? Bom, sobre esse argumento, o juiz Sérgio Moro, já se antevendo no mandado de prisão, ele assim se manifestou. Sérgio Moro, ao expedir a ordem de prisão após o TRF4 ter encaminhado a ele um ofício autorizando o início da execução da pena da condenação do ex-presidente Lula, a defesa do petista, contudo, ainda pode apresentar o último recurso, né, que não tem, porém, o condão de reverter a condenação. Como eu disse anteriormente, o último dia de prazo seria 10 de abril. Porém, esse prazo não se esgotou. Mas, como eu disse, Lula antevendo essa situação, o Sérgio Moro antevendo essa situação, ele já determinou o mandado de prisão no sentido que eventual oposição de embargos de declaração, eles seriam apenas um recurso protelatório, no sentido de estar obstando a imediata prisão do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro chamou esse recurso de protelatório de patologia protelatória. Bom, Lula passou a noite de ontem, né, quinta-feira, e a madrugada de hoje, na sede dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, com lideranças do PT, após ter a ordem de prisão expedida pelo juiz federal Sérgio Moro. Segundo o pedido, Lula deve se entregar até às 5 horas da tarde de hoje, né? Deveria ter se apresentado à Polícia Federal até às 5 horas, e isso não ocorreu. Sérgio Moro, ainda assim, ele proibiu o uso de algemas em qualquer hipótese. Mas aí, por exemplo, se ele não se apresenta... Já que ele não se apresentou... o que vai acontecer? Tipo, vai ter alguma... Vai influenciar alguma coisa? Então, da agora pra frente, ele não tá como foragido, porque o local dele é um local certo e sabido. Já que ele tá no sindicato, e a imprensa tá veiculando isso. Mas ele não se encontra foragido, aliás, ele não se encontra procurado. Só que a partir do momento que ele não se apresentou, ele pode ser preso em qualquer lugar, exceto no seu domicílio ou no local de trabalho que a lei entende que é uma extensão do domicílio. Então tem posicionamento no sentido que o sindicato seria uma extensão do domicílio dele. Então, assim, do período das 18 horas das 18 horas da noite até as 6 horas da manhã, se ele estiver nesse local, seja a residência dele ou no endereço que é considerado extensão da sua residência, ele não pode ser preso. Agora, caso a Polícia Federal encontre ele em qualquer lugar que não seja esses lugares, ele pode ser preso a qualquer momento num período fora desse horário que eu comentei. Então, por exemplo, você está indo buscar pão na padaria.
Se a polícia encontrar ele, ele vai ser preso. Ele vai preso imediatamente. Mas essa questão de não apresentação está sendo levado no sentido que é para ele ganhar tempo, a defesa está ganhando tempo e articular novos recursos e enquanto a isso ele não seja preso. Só que assim, é complicado porque ele está desacreditado na justiça, já que esperava-se que ele se apresentasse voluntariamente. Agora com isso, fatalmente, quando ele ser preso, ele vai ter uma credibilidade bem menor do que estava tendo, já que a defesa e a própria justiça de primeiro grau negociou algumas regalias. Então, assim, cela é maior do que a normal, de 5, 6 metros passaram para 15 metros. Então, assim, não fazer uso de algemas, né? Então, assim, tende a agravar a situação dele. É um assunto complicado. Agora, muitas pessoas perguntam, mas tá, ele já foi condenado em segunda instância, e como fica a questão da candidatura? Bom, já que foi confirmada a condenação e encerrados os recursos na segunda instância judicial, Lula ficará inelegível pela lei da ficha limpa. Só que, na esfera eleitoral, porém, a situação do ex-presidente será decidida pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que deverá analisar seu eventual registro de candidatura. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para protocolar as candidaturas. Já o TSE tem até o dia 17 de setembro para aceitar ou rejeitar as candidaturas. Então, assim, ainda que não tenha esgotado os recursos no TRF4, com relação à candidatura, já que a lei da ficha limpa proíbe a pessoa de se candidatar, mesmo assim ele ainda tem a possibilidade de entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral e eventualmente no STJ ou STF também. O ex-presidente pode ainda fazer um pedido liminar ao TSE ou a um tribunal superior que lhe permita disputar as eleições de 2018. A lei da ficha limpa prevê a possibilidade de alguém continuar disputando um cargo público, caso ainda existam recursos pendentes contra a decisão condenatória, que no caso seria a do juiz Sérgio Moro. Então, gente, são cenas para os próximos capítulos. Essa questão de não apresentação, cabimento de outros recursos, seja no TRF4, que aumentou a condenação, seja no STJ ou também no próprio Supremo Tribunal Federal, são questões para os próximos capítulos. Isso não tem nada decidido ainda, a gente vai ter que aguardar essa questão dele apresentar ou não apresentar. Então, assim, é um assunto que ainda vai dar muita pauta para a gente ainda, futuramente. E dá-lhe pauta, né? E dá-lhe pauta. Meu Deus do céu. Mas assim, Manuel, na sua opinião, o que você acha que vai acontecer no final? Assim, vendo o seu olhar profissional que está dentro da área ali. Bom, sobre a não apresentação, tudo indica que é uma tese da defesa no sentido de ganhar tempo e pensar a que medida é ser tomada e medida que seja eficaz, né? Porque não adianta nada eles estarem recorrendo e não tiver êxito nesses recursos, né? Agora, está se falando no sentido seguinte, que essa condenação em segunda instância, que é no TRF4, ele já fica como ficha suja, ou seja, ele já não tem a opção de se candidatar. Porém, o que vai acontecer? Provavelmente a defesa dele vai entrar com recurso no TSE para que permita a candidatura até o julgamento desse recurso. E aí, assim, acredito que até as eleições que ocorrerão em outubro, esses recursos já deverão ser julgados e acredito que ele vai ser condenado pela ficha limpa e com isso não poderá se candidatar nas eleições de 2018. E aí ele se tornará inelegível caso seus recursos sejam julgados, né? Pelo não provimento e transitado em julgado, ou seja, não cabendo mais nenhum outro recurso, ele vai ficar inelegível por 8 anos. 8 anos. Nossa. A situação é bem complicada. E assim, delicado, é difícil pro brasileiro ver isso, porque é a primeira vez na história que um ex-presidente, né, chegou nessa situação. Assim, que situação, né? Lamentável, né? Assim, né? Lamentável. Muito triste e sofrida para todo brasileiro passar por isso, né? Mancha a história, eu acho, né? Mancha muito. Por exemplo, daqui uns
20 Ficou na história, né? Por exemplo, daqui 20 anos você vai estar as crianças vão estar aprendendo isso daí Sim. na escola. Entrarão pros livros de histórias. E ele era um presidente dos mais, assim... Os mais famosos, dos mais conhecidos. Exatamente, né? dos mais conhecidos, assim, do Brasil e quiçá do mundo. Do mundo. Mas, mancha Bom, a gente, história é assim isso. rápido, né? Demais. Bom, agora Dando sequência, dando né? sequência, né? Vitória Improviso tá a música. quietinha, né? Falar de tema mais a menos, né? Temas melhores. Mais com cara de sexta-feira. Viva a música. Então, pra terminar o programa com cara de sexta-feira, né, gente? Você que é de São Paulo, eu acho que não tem ninguém de São Paulo assistindo, mas se você quiser viajar pra lá, Eu sou de São Paulo. Mentira. Estado de São esse Paulo. fim de Eu sou de semana, na Não deixa cidade de ser de de São São Paulo, Ah, muito bom. Milton Nascimento, Paralamas do Sucesso e CPM 22 vão tocar. Alguém aqui gosta? Ó, eu gosto Sim. bastante de Paralamas. Então vamos lá, as datas e um pouquinho mais sobre esses três... Essas três... Apresentações? Não sei, porque eu ia falar bandas, mas... Não sei. Grupos musicais, Grupos, né? Isso, obrigada. artistas. Milton Nascimento. Um dos nomes mais consagrados da música brasileira, Milton vai subir ao palco no sábado. O show faz parte da turnê Semente da Terra, que relembra os grandes clássicos de Bituca, como é chamado o cantor. No ano passado, ele completou 55 anos de carreira. O show será no sábado, às 22 horas, no Espaço das Américas. A classificação é de 14 anos e os ingressos estão de R$ 70 a R$ 240 reais na venda do Ticket 360. Eu acho melhor ir no show do Milton Nascimento, né? Porque no rodeio tá muito mais caro que o show do Milton Nascimento. Eu não sei, eu não costumo frequentar rodeio. Ah, você é recatada do lar, né? Fica em casa cozinhando brigadeiro, fazendo janta. Faz tempo que ele não fala que eu faço janta nesse programa. Você parou de falar pra mim que faz janta? Vocês pegaram a parte que ele falava que eu só faço janta? Não. Ah, é? Porque E toda manda vez... bem ou não? Ó, então, eu não sei, porque, tipo, toda vez que eu ia falar com ela, e aí, Vitória, o que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo almoço. Ah, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo janta. Bom, a Você prática já- faz mandar bem, né? Não Os sei, bem- nunca ninguém reclamou. Tudo Ah, indica, né, gente? Os pratos eram bonitos, né? Era bonito? Era Te bonito. mandava foto da panela. Eu mandava as fotos da panela pra o ela. prato mesmo ela não mandava, mas ela fazia picando cebola, botando o azeite. Tá? E a gente fugiu do tema, né? E de música fomos pra cebola. Voltando para Lamas do Sucesso. Outro que representa a MPB. Dessa vez com uma pegada mais pop rock, a banda Paralamas do Sucesso, que se apresenta também ao sábado, eles vão mostrar o show do disco novo, Sinais do Sim, lançado no ano passado. Será no sábado, às 22 horas também, só que em outro lugar. Na Citibank Hall, São Paulo. Sei lá onde que é isso. Tem um Citibank endereço Hall. aqui. Alguém quer o endereço? Número de telefone a gente também tem. Mas os ingressos estão de R$ 45 reais a R$ 260. Onde a gente compra esses ingressos? No site Ticket for Fun e no Ticket 360. Bom, A classificação do show do Paralamas do Sucesso é de 12 anos. E de 12 a 14, com a entrada permitida apenas com responsáveis ou pais. Então, você que quer levar seu filho pra conhecer as músicas que você escutava na idade deles, pode levar. sensacional. Sensacional. E não esqueça um documento que sempre pede, viu, gente? Porque eu já fui barrada de show porque eu esqueci documento. Isso, vida de baladeira aí, isso tá porque você falou que ela só ficava fazendo comida, né? Exatamente. Ai, gente. Detalhe. Era outra vitória. Mentira. A Entendi. vitória do passado, a vitória de hoje é mais. E domingo, CPM 22, no palco de rock, no Tropical Butantã, é de 50 a 160 reais no site Ticket Brasil, classificação indicatória de 16 anos. E é isso, gente. Vamos aproveitar os shows que eu não posso aproveitar ainda. Até porque você vai ter que viajar pra São Paulo, né? Exatamente, que eu não posso aproveitar ainda, né? Ainda. Porque mamãe não deixa eu sair. Já falei isso muitas vezes. Fala ao vivo mesmo. Falando Solta a isso vitória, mesmo, mãe. Solta a vitória. Não fui no Integra, chateadíssima.
Foi uma festa muito boa pelas fotos e pelos comentários dos meus veteranos. Porém, Você não foi porque você não quis, né? não, Bom, eu não falo isso não, assim você compromete. Tá vendo? Eu não tinha dinheiro mesmo. Ah, complicado. Também é outra justificativa aceitável, né, gente? É. Até porque eu tô procurando emprego, sem dinheiro. Vai, Mircha, amigo. O que você faz Tem da tempo, vida? não tem? Hã? Tem um tempinho ainda, não tem? Tempinho do quê? Pra dar sequência. Ah, temos, né? Temos 9 horas mais 35 minutos. Mas, Pelo gente, horário de onde que de ele tirou Brasília. isso? Desse mais? Você escuta a É rádio? verdade, tá certo. Você Tá escuta certo? a rádio? Tá certo. Eu só escuto música na rádio. Concordo com meu amigo. Tá vendo? Tem que escutar mais as rádios. Não é só escutar música. Trejeitos de radialistas. Exatamente. Desculpa, Exatamente. gente. Mas a gente estourou o tempo já? Não sei, deixa eu ver. Estão atrasando a janta do Thiago. Peraí, que problemas técnicos. Melhorou, amigo? Melhorou? O quê? Tá muito Falar na baixo? bolinha, Vitória. Vou falar Mas na a bolinha está aqui. A bolinha tá muito pra baixo. Ah, peraí. Isso. Até Peraí que a parece que gente nunca tá mexeu no arrumando microfone aqui. na vida. Até parece que não vive aqui dentro, né, é. gente? Mas a gente tá Momentos. atrasando a janta do nosso colega Thiago. Então, momentos de merchan, né? Porque todo mundo tem outros programas. Vai lá, pode começar, Luiz. Eu? Olha que maravilha, é verdade, tinha esquecido dos merchan, né? Eu sou tipo um Milton Neves da vida. Bom, então, o Gil acabou marcando nosso programa dia 13. Mentira! Tem coisa nova, agora que eu tava Tem coisa lembrando. nova. Toda quarta, gente, ó, 6h30 da tarde, programa Pendurados. Um horário Tiro especial. curto aí, meia horinha, mas já vai pra atualizar vocês. E dia 13 de abril também, às 8h30, tem programa Pendurados aqui na Rádio Naerp. Manuel? Bom, gente, tem o programa Viva Una, mas eu, sinceramente, teve mudança de horário, não estou a par exatamente do horário, mas no próximo programa do Viva Una eu trago as datas do Voz Ativa. Beleza. Ó, E- gente, segue lá, viu? Facebook Pendurados, no Instagram, Esse é marqueteiro. @pendurados.rádio, é nóis. Posso fazer o meu agora? Fica à vontade, Manda aí. Fica à vontade. Toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, na maravilhosa Rádio Naerp, viralizando. Um programa muito bom que tá vindo cheio de novidades pra vocês. Então, você que é ouvinte do Viva Una, também pode escutar a minha voz maravilhosa em outros horários. E dos meus Claro. companheiros também. Acho que era isso, né, que a gente Sim. tinha pra falar. Sexta-feira que vem a gente volta com mais notícias da nossa semana. Espero que notícias um pouco melhores. Esperamos, né? Todo brasileiro espera, né? E vamos aguardar e acompanhar esse caso, que semana que vem provavelmente a gente vai trazer. Sim, vai ter vários desdobramentos agora, Com inclusive no certeza. final de semana, né? Não só durante a semana. Como você disse, esperamos que tenha novos horizontes, né? Melhores horizontes, né? E mandar um beijo pra todo mundo que escutou, você que tá aí perdendo seu tempo. Não, mentira, você tá Ganhando ganhando, seu tempo. Ganhando seu informação. tempo. É. Escutando a gente, muito obrigada. A gente agradece mais uma vez pela audiência. Bom final de semana a todos, que vocês descansem. Vão pela Não sombra. faço o que eu não faria. Não façam o que eu faço. Não faço o que eu não faria. Você pegou, né? Eu tenho medo. Então, Eu por isso, tenho por isso que não é pra fazer. Eu ué. tenho medo. É isso. A gente esqueceu. De quê? Aliás, nós esquecemos de mandar um abraço pra Eduarda, porque é Verdade. o segundo É programa verdade. consecutivo É, mas semana que vem ela que ela. Semana que vem não ela tá aí de participa, né? volta. Verdade, faz Que falta. assim seja, né? Faz falta. Semana que vem ela vai estar aí com a gente. Nossa querida Cara do companheira. programa. É, exatamente. Agora vamos pra casa descansar. Sabe o que eu esqueci também? De chamar ele de JM. É verdade, né? Porque Eu falei, agora a gente vai político com ficou Manuel, né? Mas na realidade, hoje eu fiz uma mudança oficial de Manuel pra JM, o Aos nome poucos artístico. a gente se acostuma. Espero que a gente vá se acostumando, inclusive eu, né? Vou até mudar o nome do WhatsApp agora. Também, pode JM. já. Mas então agora vamos descansar, porque semana que vem tem semana de prova, e aí é É estudar. verdade. Tem muito texto pra ler, né, gente? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Muito É texto. Então, acabamos. É isso, um beijo e um É queijo. isso aí, gente. Bom final de beijo. semana. Um Um abraço. um beijo a beijo, todos. todos. um beijo e um queijo. Até mais. Tchau. Depois dessa. Não tem mais o que falar, gente. Rádio Unaerp.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todo